Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratmeti Murtibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Om Shanti 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 Om Namastê Om Ishwara. Bem-vindo a todos no nosso seminário de Carnaval, né? Seguindo a nossa tradição do Vedanta Brasil. Kaivalya Upanishad é um Upanishad diferente de outros que nós já vimos, porque os 10 Upanishads mais populares da nossa Sampradaya, né, foram aqueles que foram comentados extensivamente por Shankaracharya. Mas o Swami Shimaya, o Swami Paramarthananda, ele decidiu também estender as suas exposições a alguns desses outros Upanishads que não fazem parte desses 10. No passado existiam milhares, alguns milhares de Upanishads, depois algumas centenas, né? E nos dias de hoje parece que existe uns 100, ou eu me esqueci, mas a maioria se perdeu ao longo dos séculos, né? Mas existem diversos outros, além dos 10 que nós permanecemos mais focados. Fundamentalmente, os Upanishads, eles são sinônimos de Vedanta, o final dos Vedas, né? Que são os ensinamentos nos quais as escrituras védicas, elas estabelecem o fato de que o problema do Jiva não é um problema relativo à impossibilidade dele de agir de um certo modo para colher resultados de satisfação permanente, porque é impossível a gente obter a permanência no âmbito do impermanente, mas ele declara que a problemática do Jiva humano é a ignorância a respeito daquilo que ele realmente é, né? Então, não somente as declarações finais, que são os Mahavakyas Upanishads, eles declaram realmente que o Jiva Atma é de natureza infinitamente não limitada, porque o Jiva Atma é a consciência, né? Não é a mente, mas é a consciência por trás da mente, do corpo, dos órgãos dos sentidos. É a consciência, né, que vivifica e anima esse instrumento de experiência, né? Então, as declarações são simples, né? Que a real natureza do Jiva é Brahman. Brahman é uma palavra que se refere àquilo que é a única realidade. E também é sinônimo de uma outra palavra que se refere com a única realidade, que é God, Deus, né? Nós chamamos de Deus de Brahman, e uma vez manifesto através do poder de Maya, a gente chama de Brahma, mas na nossa tradição vedântica, nós chamamos de Ishwara. Ishvara é o que? É o Criador, né? Que fundamentalmente é a causa, é, é a causa inteligente, a causa energética e a causa material, que se manifesta como, né, a inteligência que sustenta essa ordem, o mundo físico material, né, no qual vivemos. E então, esta natureza de Jiva Atma, né, que ultimamente eu tenho colocado o Atma do Jiva, é idêntica ao Atma do Ishwara, que é idêntica ao Atma de Brahman. Então, qual a diferença entre Brahman e Ishwara? A diferença é muito simples. Brahman é simplesmente a consciência existência, a única realidade, né? Quando nós descontamos a sobreposição do Prakriti de Maya naquilo que ocorre em Brahman, que é a consciência, a existência, a única realidade. Então, nós temos a consciência, a existência, que é somente esse princípio, é infinitamente livre, independente, ilimitado, infinito, que é a natureza de tudo, de todos, né? Você não consegue descontar ou separar a sobreposição de Maya, porque a gente só consegue ter uma experiência cognitiva
de Brahman, ou do conceito Brahman, o conceito de Ishvara, dentro do âmbito dessa projeção do Prakriti de Maya, dos gunas de Maya, naquilo que é a única realidade. Se você remove, se fosse possível remover essa projeção, a gente não teria modo de estar falando sobre essa projeção ou a neutralização dessa projeção. A neutralização ocorre a nível cognitivo, compreendendo, né? E compreende que simplesmente a única realidade é Brahman, mas sobre Brahman tem uma sobreposição de quê? Dos gunas de Maya, né? Gunas de Maheshwara. Então, todas as configurações fazem de modo que surja este princípio, né, inteligente, onipresente, omnisciente, chamado Brahma ou Ishvara, o Criador, né, que é o também mais tecnicamente, né, definido como puro Sattvaguna, a inteligência total, a inteligência suprema, como queiramos, né, aquela inteligência que provê, né, as leis e os princípios que regem esse universo no qual vivemos, né? Então, nós temos Saguna Deus, nós temos Nirguna Deus, né? Nós conhecemos Saguna e nós somos parte dessa sobreposição dos gunas de Maya naquilo que é a única realidade, que é a consciência, que é a natureza intrínseca de todos nós. E é dentro deste âmbito que a gente pode falar de Saguna, Saguna Ishvara, né? Saguna Brahman, digamos assim, e Nirguna Brahman, né? Então, a declaração final dos Vedas é que você é de natureza Nirguna Brahman, você é a realidade absoluta, né? Você é a consciência, a existência, um sem o segundo, tudo ocorre dentro de você. Mas se você vem mais para cá, por favor, tudo ocorre dentro de você, entendeu? A única realidade. E isso eu quero ter a possibilidade de ver vocês, tá? Que aqui atrás fica escondido. E então as declarações finais do Upanishads é que você é de natureza a realidade absoluta, né? Como Brahman, consciência e existência, né? Então, naturalmente, não basta dizer isso. Você é a realidade absoluta, você é Brahman, você é a consciência, você precisa de diversas análises fundadas em lógicas impecáveis para convencer o intelecto de que ele pode confiar nessas declarações. Senão o intelecto fica lá, ah, ok, isso parece uma outra filosofia, né? Tudo bem, um elogio enorme para aquilo que eu sou. Eu sempre achei que eu era uma pessoa diferenciada, maravilhosa, né? O ego vai fazer história de tudo isso, né? Mas no final das contas, o intelecto tem dificuldade de aceitar essas declarações. Então, as declarações finais por si precisam ser apoiadas por lógicas muito, muito impecáveis, inteligentes, elegantes, né? De tal modo que o intelecto, que é o primeiro estágio é estabelecer esse conhecimento intelectualmente, né? Livre de dúvidas, livre de vaguezas, de abstrações, de suspeitas, entendeu? Então, a maioria de nós encontramos, né? A maioria de vocês entram no Vedanta por uma curiosidade, uma atração, tem alguma coisa ali, eu quero conhecer mais. Mas raramente o indivíduo sabe que o Vedanta é somente sobre ele conhecer a si mesmo, não conhecer o Vedanta. O Vedanta é simplesmente um instrumento que permite ao indivíduo potencialmente conhecer aquilo que ele realmente é, né? Então, o primeiro estágio é ter um convencimento total a nível intelectual, né? E para isso nós precisamos de que não somente as declarações que são tão comuns no âmbito do caminho direto por aí, né, no Neo-Advaita, etc. Você vai ouvir isso aqui, você é a consciência, você é Brahman, é isso e aquilo, mas aquilo precisa estar sustentado por muita lógica apresentada através de todos os Upanishads e através do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é extraído, né, de escrituras relativas ao Dharma, ao Karma e Yoga, né, a natureza de ações e seus resultados, e o Passana como meditações, né, para desenvolver certas qualidades da mente, né? Então, no Gita também tem muito Yana Yoga, tem muitas extrações dos Upanishads. Então, o Gita é um mini, né, é uma condensação dos Vedas, porque tem de tudo.
né? Por isso que é tão rico. O primeiro passo, naturalmente, antes da gente aceitar essas declarações finais, é a gente simplesmente compreender intelectualmente, né? E é muito mais fácil compreender intelectualmente que você, é Brahman, a única realidade, se você compreende a natureza de Saguna e Ishvara. Porque aí você compreendendo a natureza de Saguna e Ishvara, você começa a compreender também a importância de você se adequar as leis e os princípios do Dharma, né? Porque a natureza de Ishvara é o Dharma, tá? São as leis que regem esse universo. Essas leis são chamadas de uma ordem inteligente, o Dharma que a gente chama. Se você vive em desarmonia com o Dharma, você sofre e faz sofrer. Eu costumo dar o exemplo, quando eu passei um período vivendo em Tóquio, no Japão, eu não me adequava à cultura local, né? E eu só criava conflito, né? Criava confusão, porque eu não queria me adequar à cultura. Eu achava, isso aqui é uma estupidez, é loucura. Esses caras são, né? São máquinas, são programas, são robôs. E eu queria provocá-los, né? Não, quando você está em Roma, você tem que se comportar como um romano, né? Quando você está em Tóquio, você deve se comportar como um japonês, e assim por diante. Quando você está em Mítia, você tem que se conformar, se adequar às leis de Mítia, tá? Ah, mas é Mítia. Sim, mas se você não se adequar às leis de Mítia, você vai criar conflito para os outros e para você, e você vai experimentar uma mente perturbada, disturbada, incapaz de realmente, né, fazer esse trabalho, né, Vedante, que culmina com a compreensão que você é realmente a consciência. Então, começa tudo no âmbito do intelecto, e os Upanishads representam a fase final deste processo, o conhecimento indireto daquilo que você é, sob a luz dos ensinamentos do Vedanta, é fundamental, ele tem que estar bem estabelecido, o mais amplo possível, né? De modo que você conhece todas as abordagens vedânticas que visam atacar a ignorância cósmica. Ignorância é sempre eu sou o corpo, mente, sentidos, tá? Vedanta vai dizer, não, você é a consciência livre, independente, a única realidade. A ignorância vai insistir, você é o corpo, mente, sentidos. Aí, como nós falamos ontem, aí a mente vai começar a fazer, tudo bem, não vamos fazer uma disputa tão, né, radical assim. Eu sou ambos, tá? Eu sou a consciência, mas eu sou o corpo, mente, sentidos, né? Nós tivemos essa conversa ontem na mesa do jantar, né? Então, o indivíduo vai passando por tudo isso e você precisa do corpo de ensinamentos dos Upanishads que abordam todos os aspectos desta ignorância cósmica, porque a ignorância é toda pervasiva, né? Ela permeou diversas de nossos nascimentos, ela nos trouxe de volta mais um nascimento, elas nos conduzem através deste nascimento, e você vencer essa ignorância cósmica é uma batalha incrivelmente difícil. E o Vedanta deixa isso claro, por isso que coloca o fato de que nós precisamos primeiro compreender Saguna e Ishvara, nos harmonizarmos com as leis do Senhor, entendeu? Vivemos em harmonia com as regras de Nietzsche, né? De modo a não criar conflitos desnecessários, porque você é ignorante de como é a cultura japonesa, você vai lá e você começa a fazer um monte de bobagem e criando conflito para você, daqui a pouco a polícia bate na sua casa, aí é mais conflito, entendeu? Então, você tem que se adequar às leis de Mitya, isso é o primeiro passo que nós vemos, né, no Gita, essa escritura completa, que a gente vai compreendendo a natureza de Deus, né, como a inteligência suprema. Suas leis, seus princípios, manifestam como o mundo, né, aquele milagre da vida é produzido por esta inteligência suprema, e nós somos parte integrante disso. Aí, no final das contas, nós entramos no Shravanamana, Nididhyasana, no Shravanamana, digamos, né? Onde nós podemos obter um conhecimento intelectual livre de dúvidas e bem abrangente, bem, né? Que você que passou um bom tempo. Quanto tempo? Ah, um ano, um mês, 10 anos, 10 vidas, ninguém sabe, depende de cada um de nós, o estágio de desenvolvimento nós estejamos. Isso para dizer que, só um minutinho, só para dizer que o Upanishad, ele se refere às declarações finais,
de identidade do Jiva como a única realidade, aquilo que está por trás do corpo, mente e dos sentidos, tá? Mas o Upanishads não funciona a menos que o indivíduo tenha aquele trabalho de preparação que envolve a compreensão profunda e sólida da natureza Mithya. Eu chamo às vezes de Ishvara knowledge and Atma knowledge, né? O conhecimento a respeito da natureza Mithya, Ishvara, Jiva e Jagata, e o conhecimento a respeito da natureza Satya, que é Satchitananda Brahman. Tá? Então, você precisa, para você chegar a compreender intelectualmente a natureza de Nirguna Brahman, você tem que passar pelos ensinamentos de base que vão apoiar, vão permitir o desenvolvimento das qualificações, e de modo que a gente viva em harmonia com as leis de Nitya. É o maior, é o modo mais simples para a gente desenvolver as qualificações necessárias sem ter que tirar tempo do corre-corre do samsara, é compreender o Karma Yoga, permitir que o Karma Yoga infiltre, né, em nossas células, né, na nossa anatomia, na nossa genética, né, possa permear nossa anatomia intelectual, aquilo que seja, de modo que a gente comece a sintonizar que a gente vive no âmbito de Deus, Deus manifesta através dos gunas, as leis estão aqui, a realidade, eu já ouvi dizer, é que eu sou a consciência, a existência, a única realidade, mas ainda assim, esse conhecimento precisa ser bem apoiado em muitos outros conhecimentos que iniciam com Karma, Dharma, Upasana, até nós chegarmos nos Upanishads. E nós entramos num Upanishad hoje, como eu dizia, que é um Upanishad que não foi comentado por Shankaracharya, mas Swami Paramarthananda se deu ao trabalho de fazer um curso compreendendo alguns desses Upanishads menos famosos, e esse é um deles, tá? Diga, Betânia. Que você fez a relação de ser em Roma como os romanos, em Tóquio como os japoneses, e se adequar a Nietzsche é ser um karma-yogi, né? Ser um Exatamente, karma-yogi em Nietzsche. exatamente. Não se adequar a Nietzsche na ignorância, se adequar a Nietzsche como sendo um karma-yogi. A É, gente aqui, né? se não, exatamente. Adequar-se às leis de Nietzsche é Não adequar-se às sei se leis do eles Senhor. ouviram, só para saber como chega. Adequar-se, é ouvir, tem o sinal aqui, é adequar-se às leis, ao Dharma, é adequar-se às leis de Deus, entendeu? Então, nós temos dois tipos de leis, as leis dos homens, assim como dizem, as leis dos humanos, digamos melhor, e as leis de Deus, né? Então, se eu vou para viver em Tóquio e não me adequo às leis dos japoneses, né? Eu vou viver em conflito, criar conflito e experimentar perturbação ou conflitos desnecessários. Então, a lei de Deus aqui, né? Eu preciso compreendê-la e adequar-me a elas, e isso faz de você um excelente Karma Yoga. Karma Yoga nada mais é do que compreender a natureza de Saguna Deus e adequar-se às leis de Deus. Aí a gente tem uma mente preparada para compreender a natureza dos ensinamentos do Upanishads, que é a respeito da natureza de Nirguna Deus, a real natureza de Saguna Deus, que é a real natureza de Saguna Jiva. Eu tenho colocado ultimamente que Jiva tem duas naturezas. Nós temos a natureza Nirguna e Saguna, tá? Então, a natureza de Saguna Jiva também é estudada no âmbito do Karma Yoga e no âmbito do Bhagavad Gita. Tem capítulos que são dedicados ao Jiva. Compreenda você com os três corpos, cinco coxas, como queiramos, e o modo que qual você é operado por essa ignorância, por essas vassas. Então, você tem que compreender a natureza Saguna do Jiva, de modo que essa natureza Saguna Jiva seja melhorada, purificada, refinada, adequada às leis de Saguna e Ishvara, para que você possa conseguir, né, as qualificações necessárias para compreender a natureza do Nirguna Jiva. Você já ouviu falar em Nirguna Jiva? A gente fala Saguna Brahman, Nirguna Brahman, Sarguna. Por isso que as escrituras dos Upanishads podem estabelecer a identidade de Jiva Atma com Paramatma, ou Brahma Atma. Significa o quê? Que a mesma natureza do Atma, do Jiva,
e do Atma de Brahman é Nirguna. Nós somos livres dos gunas. Nirguna significa livre dos gunas, né? Então, isso para fazer uma pequena introdução, em cima dessa introdução aqui, Swami, ele fez também uma introdução abordando os ensinamentos dos Vedas em geral, né? Ele fala que os Vedas constituem fontes primárias de conhecimento, concerne tanto a vida religiosa quanto a vida da busca espiritual. Então, duas coisas distintas, tá? Uma coisa é a religiosidade e a outra é a espiritualidade, tá? Ontem nós tivemos bons satsangs na mesa aqui do jantar, nesses dias, e no almoço também. Uma coisa é religiosidade. Religiosidade você encontra em níveis os mais diversos, né? É simplesmente uma pessoa que desenvolveu uma aceitação, compreensão de que existe um Criador, porque não existe criação sem um Criador, né? Uma criação fundamentalmente inerte precisa ser originada por um princípio fundamentalmente puro, pura inteligência, puro conhecimento. Por quê? Porque é um universo desenhado, arquitetado, estruturado, regido de modo extremamente ordenado e inteligente, né? Só pode existir uma inteligência por trás de tudo isso, né? Então, você compreendeu que existe Deus, eu me torno uma pessoa religiosa na medida que eu vou fazer um esforço para viver em harmonia com o Dharma, as leis de Deus, e não é fácil viver em harmonia com os deuses, entendeu? Que a ignorância vai tentar compelir a gente de violar as leis de Deus porque eu sou movido por meus ragadveshas, o que eu quero e o que eu não quero. E aí a gente fica cego e a gente não consegue ver que a gente está violando o Dharma, entendeu? Não é tão simples observar o Dharma por causa da pressão dos ragas e deveshas. Então, uma vida religiosa é uma vida que a pessoa simplesmente falou assim: não, eu compreendi Deus, compreendi suas leis e princípios, eu quero viver em harmonia com as leis de Deus, e eu sei que não é fácil, eu vou fazer um esforço. Ah, não, mas de vez em quando, se ninguém estiver vendo, você pode violar. Mas Deus vê tudo, né? E Deus é a sua consciência, fundamentalmente. Ela vai pesar se você violar a ela mesma, né? Então, a vida religiosa é uma coisa, e a busca espiritual é uma outra coisa. Entre a vida religiosa, que é rara nos dias de hoje, todo mundo jogou o conceito de Deus pela janela, e a vida espiritual, que o senhor está colocando aqui, a gente tem que colocar no meio disso a busca pelo melhoramento do corpo-mente ou a busca pelo misticismo esotérico, que a maioria daquilo que existe por aí, que se chama de espiritualidade, nada mais é do que uma busca por experiências dualistas no campo do sutil, no campo do esoterismo, do misticismo, né? No campo de estados de consciências, né, melhores ou alteradas, seja através de algumas substâncias ou não, né? Então, tudo aquilo ali é simplesmente um campo de dualidade, mas no âmbito sutil, que não tem nada a ver com espiritualidade. Espiritualidade é quando você compreende que eu compreendi a natureza de Deus e agora eu quero compreender a natureza real de Deus, que é o Nirguna, porque eu ouvi dizer que é idêntica à minha própria natureza, e eu ouvi dizer que é chamada espiritualidade porque é a busca pelo espírito, né? O Pai, o Filho e o Espírito, né? Então, quem é o Pai? Ishvara. Quem é o Filho? O Jiva. Quem é o Espírito? Brahman. Entendeu? Então, nós temos a busca pelo Espírito, que é realmente a natureza nossa, Satchitananda Brahman, consciência, existência, a única realidade. Então, a busca espiritual, tanto quanto a religiosa, vão nos guiar ao longo de diversas fases de nossas vidas. Só me fala um pouco da estrutura social lá, vidas conjugais, que são descritas como importantíssimas, né? As inclinações naturais de cada um de nós precisam ser observadas. Vida conjugal, procriação, através da família.
Os Vedas estão prontos a nos guiar em todas as esferas da nossa vida, assim por dizer, é, mundana, né? Mas sempre com aquele espírito religioso no início e espiritual mais adiante, né? Então, nós temos nas seções dos Vedas, fundamentalmente, duas porções. Uma é a Veda, Veda Purva, que também é conhecido como Karma Kanda, ok? Veda Purva Bhaga e o Veda Anta Bhaga. Então, é a seção ou a porção do Vedas, né? Purva e Veda Anta. Então, 80% ou 85% é Veda Purva, ou é a seção no qual se fala sobre karmas, ações e seus resultados, tá? Ações e seus resultados. Então, nós vemos no Karma Yoga uma infinidade de ações que podem ser feitas para produzirem resultados, resultados esses que, no máximo, trazem o melhoramento do complexo corpo, mente e sentido. Jamais vão trazer, né, a autorrealização e a libertação da problemática do samsara, mas pode sim trazer, né, um melhoramento grande, um desenvolvimento grande, né, um crescimento, assim por dizer, né, religioso, espiritual, através de todas as prescrições de ações dármicas que produzem melhoramentos ao corpo, mente e sentido, tá? Então, esta é o Veda Purva ou Karma Kanda, e a outra seção dos Vedas, que dizem corresponder a alguma coisa em torno a 85% dos Vedas, lá no finalzinho, é o Veda Anta, né? Que é a seção, né? do Yana, tá? Eu costumo abrir um parênteses aqui, quando eu falo sobre isso, porque nós dizemos aqui que no Veda Purva a gente trata de karma, né? A seção de ações e seus resultados, tá? E no Vedanta, né, a gente vai tratar de quê? De conhecimento, jnana, e seus resultados, tá? Então nós temos ações e seus resultados e conhecimento e seus resultados, tá? Então, para a gente compreender melhor, para a gente não ficar preso em conceitos assim didáticos muito estruturais, né? Eu digo que no Veda Purva nós estudamos quais são as ações. São ações em harmonia com dharmas, ações dhármicas, ações satívicas, ações com espírito de doação, né? De simplesmente de contribuir para a sociedade, né? Adicionar valor e não extrair valor somente, etc. E todas essas ações, elas, embora sejam ditas a seção das ações e seus resultados, eu costumo dizer que também envolve muito jnana, muito conhecimento, tá? Porque você, se tornar um Karma Yoga, você tem que assimilar muito conhecimento a respeito de Ishvara Jiva e Jagata, né? A ciência de Mithya, eu costumava chamar isso a ciência de Satya e a ciência de Mithya. Então, não pense que Karma Kanda somente é ação, 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 porque você não produz realmente transformação significativa se você não estiver assimilando conhecimentos profundos a respeito da natureza de Mithya, Ishvara Jiva Jaga. Então, existe um elemento de Yana, mas não é Atma Yana, tá? É Mityayana, o Ishwarayana, o Ishwara Jiva Jagatayana, tá? Então, na seção do Veda Purva, Denis tem conhecimento, porque o Vedanta somente é sobre conhecimento. Mas, naturalmente, lá no início dos Vedas, principalmente para as pessoas no âmbito da cultura védica, né? Eles não estão nem aí para conhecer nada, porque eles não são realmente karma yogas qualificados. Que estágio é esse? É somente rituais, 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 rituais repetitivos, tá? Que envolve o mínimo de compreensão cognitiva. Mas para quando nós apresentamos o Vedanta no Vedanta Brasil e o Karma Yoga, né, do Bhagavad Gita, a gente apresenta direto, já iniciando, do Karma Yoga avançado, que envolve muito Yana, o Yana a respeito de Mithya, Ishvara, Jiva e Jaga. Quem é que não compreendeu essa distinção? E quando nós dizemos Yanakanda, Vedanta, significa Brahmayana, tá? Atmayana, Nirguna Brahmayana, é a única realidade. Nirguna Atmayana, tá? Então, o Yana
de Veda Anta significa Atmayana. E o Karma Kanda, do Veda Purva, significa, no nível mais avançado, que não é só questão de faz, 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 sem querer, sem precisar compreender nada, você precisa compreender muito bem a natureza de Saguna e Shwara. De Chayana, sim, mas no nível mais avançado dos Vedas, tá? No nível mais avançado dos Vedas, no qual o indivíduo se torna realmente um Karma Yoga mais sofisticado. A palavra karma possui diversos qualificados, né? Como nós sabemos, karma literalmente significa ações, mas ações elas produzem repercussões, resultados, consequências. Nós sabemos disso. Ações sempre trazem consigo consequências, né? Repercussões. Então, você compreender karma, você tem que compreender o karma na medida que você está colocando a sua resposta, as suas ações no campo e as consequências derivadas dessas respostas, tá? Tudo isso envolve o karma, tá? Não somente a ação, mas como também as ações suspensas, né, no âmbito do sistema Ishvara antes de frutificar. E quando frutifica o resultado, quando frutifica as nossas ações, ou quando o sistema apresenta os resultados, nós chamamos de fruto das ações, em outras palavras, o meu Parabhada Karma. Até que o indivíduo já não chame isso do meu Parabhada Karma, diga simplesmente Parabhada Karma está chegando. Parabhada Karma não para de chegar, né? No contexto de Karma Kanda, karma significa ações deliberadas, tá? Realizadas com nível-britos pelos seres humanos e não os punha-papas invisíveis. Está querendo dizer que não significa sanchita karmas, mas significa as ações que nós colocamos, fazendo um esforço de adequá-las ao Dharma, tá? Nós fazemos um esforço de agir, responder aos estímulos do melhor modo possível, dentro das nossas possibilidades, sabendo que as pressões dessa ignorância cósmica são imensas, né? Mas ainda assim, são ações que deliberadamente elas visam observar o Dharma, digamos assim, né? Você consegue observar o Dharma? Consegue? Ok. As inúmeras atividades abordadas pelos Vedas podem ser, em linhas gerais, classificadas em três tipos. Kaika Karmani, atividades físicas como rituais, aquelas são as mais preliminares dentro da nossa cultura védica, que não é muito a nossa cultura, porque a gente não passou por nenhum desses estágios, né, de rituais e cerimônias e pujas, não é parte da nossa cultura aqui no Brasil, né? Vashika, Kamanis, ações orais. Então, as ações, os karmas, eles são de naturezas físicas, as mais densas são as físicas, orais e mentais. Eu costumo apresentar como mentais, o mais sutil, depois verbais e físicas, tá? Então, Manasa Kamanis são atividades mentais, né? Na forma de pujas e outras sadhanas, né? De mentalmente você fica repetindo um mantra, por exemplo, ou repetindo insistentemente um mantra muito curto, né? Aí significa, caracteriza japa, né? São também conhecidos como dhyana ou upasana, tá? Então, atividades mentais podem até mesmo ser referidas como meditações. Tem muita gente que chama de meditação algumas repetições mentais de algo que seja positivo, digamos assim, entendeu? Eu quero me curar de uma doença, então eu fico repetindo aquilo, pensando nisso, na esperança de que, né, um pensamento positivo possa influenciar os frutos do Parábada, né? Então, qualquer coisa que a gente pense deliberadamente, de modo focado, vem caracterizado também como upasana ou como uma forma de meditação, uma repetição, né, a nível mental, sem verbalizar, através da fala. Mas tudo isso são atividades de karmas, né? Como eu costumo dizer, as ações jamais vão resolver o problema do Jivatma, a dor do samsara, sejam elas mentais, sejam elas verbais ou físicas. Ações.
ações. Ações mentais são diferentes de contemplações intelectuais, tá? Então, se você tem ações mentais, repetições mentais, pensamentos deliberados em torno de alguma coisa que você queira obter, né? Elas não representam realmente uma atividade intelectual que nós denominamos como nididhyasana, que é a contemplação sobre aspectos diferentes dos ensinamentos, tá? No Veda Purva, deparamos-nos com o Karma Traya, né? Traya significa a triidade, né? Tríade, né? Trindade, né? Três tipos de ações: ações físicas, orais e mentais. Cada uma dessas ações sempre produz resultados. Cada ação gera um resultado apropriado. Qual o significado de apropriado? Apropriado não significa dizer que produza resultados bons, não. Apropriado não significa isso, não, né? Não, Não, tá. ele fica apropriado conforme o tipo de ação De que natureza, você tá. fez. Cada ação vai produzir um resultado apropriado. O resultado pode ser imediatamente visível ou invisível por muito tempo, né? Então, quando determinadas ações elas não produzem resultados, elas ainda assim permanecem no nosso campo, na nossa conta kármica como Sanchita Karma, esperando para serem manifestas de modo visível, né? Os Vedas não discorrem sobre os resultados visíveis, pois estes já são manifestos, tá? Então, a ciência do Bhagavad Gita e dos Vedas, ela não entra no âmbito dos resultados imediatamente visíveis, tá? Porque todo mundo vê os resultados, né? Você se comporta mal com alguém, imediatamente você vai ver o resultado que é a pessoa expressando antipatia e raiva de você, né? Mas existem muitos resultados que permanecem sutilmente manifestos ou invisivelmente por longos períodos de tempo. Uma ilustração melhor de tudo isso é que existem ações que muitas vezes muitas pessoas não se dão conta de que a ação foi totalmente inadequada, tá? Então ela nem consegue ver assim, será que vai dar um resultado? Né? Será que ela não se deu conta que a ação foi inadequada e essas ações elas não se manifestam como resultados visíveis, tá? Porque a pessoa não se deu conta nem mesmo de uma ação inadequada. Os resultados vão ocorrendo, mas de modo muito sutil, né? E a pessoa jamais sabe que ela está colhendo um papa, né? Colhendo um resultado, mas o resultado é tão invisível, é tão sutil, e esses resultados sutis e invisíveis, que a maioria de nós não nos damos conta, são resultados que produzem um senso profundo de, de culpa, de inadequação, né? De se sentir, nossa, não. De inadequação é a melhor palavra mesmo, tá? Então a gente vai ficando com conflitos mentais que são resultados invisíveis de diversas ações, muitas delas colocadas no campo sem que nós nem mesmo nos tenhamos dado conta, e elas vão produzindo um pala, um resultado muito sutil que é simplesmente impureza mental, desconforto emocional, tá? Que a gente não sabe nem de onde está vindo porque a gente vai violando as leis, fazendo coisas assim, e a gente nem quer ver que a gente fez aquelas coisas, mas essas coisas vão se acumulando, produzindo uma situação meio crônica de sentimento de inadequação, né? De, de não estar vivendo realmente em harmonia com o Dharma. Os Vedas, eles se focam, permanecem mais focados sobre esses resultados invisíveis, naturalmente. Esses resultados mais invisíveis, né? Adrastapalam, denominado Punya,
o qual gerará circunstâncias favoráveis, né? No seu futuro próximo ou futuro mais distante, né? Uma vida vindouras, né? Nesta vida ou em vidas vindouras. Então, esses resultados, em geral, invisíveis, eles são favoráveis e desfavoráveis. E, mais uma vez, eu vou tocar naquele ponto que eu gosto de elucidar de vez em quando, é que muitas vezes os resultados invisíveis, eles são tão sutis que a gente não se dá conta. Mas a pessoa vai desenvolvendo uma tristeza de viver, tá? Uma situação de uma tristeza de viver mesmo, né? Você não está colhendo realmente a alegria de viver, está colhendo uma tristeza de viver, porque e você não sabe de onde está vindo, são resultados invisíveis, né? Atitudes e padrões de pensamentos emocionais, de coisas conflitantes que jamais foram realmente digeridas, observadas, né, e trabalhadas, né? Então, tem muitos resultados visíveis que se manifestam como insatisfação, como sentimento de inadequação, sentimento de insuficiência, tá? Isso também é um pálamo invisível, tá? Isso também são resultados desfavoráveis, extremamente invisíveis, que nunca se tornam visíveis porque aquelas ações inadequadas não foram nem mesmo observadas pelo ator. Você está acompanhando? Sim. Tá? Então, são Punya e Papa. Um número infinito de karmas é possível, karma palas são também infinitos, né? Podemos, em geral, classificar em três categorias. Nós temos três tipos de purusharthas, tá? Ele está classificando as ações e seus resultados em três características. Então, em geral, esses resultados que são Punya Papa, né? Eles são manifestos através de ações colocadas em três campos de buscas humanas. É a busca pela segurança, artha, kama, os prazeres da vida, né? Os entretenimentos e as satisfações, né? E da observação do Dharma também, né? Então é artha, kama, Dharma que nós colocamos ações sempre visando um resultado, e os resultados quase sempre são eu quero mais segurança, eu quero mais dinheiro, eu quero mais patrimônio, quero mais dinheiro, quero isso e aquilo, ou eu quero mais prazeres, né? Eu quero que depende em geral de dinheiro, esses prazeres sensoriais, esses prazeres de entretenimento, né? Então, a Artha Kama e algumas pessoas querem Dharma, que é um melhoramento e também é uma capacidade maior de observar o Dharma e de compreender melhor a natureza de Saguna e Ishvara, né? Então, esses são resultados que todos nós buscamos. No início, nós queremos o quê? Nós queremos segurança, nós queremos patrimônio, queremos isso e aquilo. Depois a gente começa o Kama, que são desejos, mas não no sentido de desejos. Aqui o karma significa mais. Calma. Hã? É. O karma, ela significa mais eu quero realmente um pala, né, de grande satisfação, de uma grande prazeres, né, e etc, etc. E o Dharma é um outro nível. A gente vai ver mais em detalhes isso aqui. A palavra kama, ou kama, como queiramos, mas a Betânia me corrigiu, ela deve estar correta, significa qualquer objeto de desejo, tá? Então, aqui não está significando somente objetos de satisfação, mas ele está dizendo qualquer objeto de desejo que contribua para a minha satisfação interior. Tá? Então, kama aqui não é um mero desejo, mas é simplesmente desejos que contribuem para a minha felicidade, a minha alegria. Hum. Há uma distinção entre o conforto físico externo e a felicidade interna, a gente sabe disso, né? Uma coisa são circunstâncias externas, outras coisas são circunstâncias internas, né? Como nós sabemos, externamente, tudo pode ser favorável à minha felicidade, mas se o meu instrumento interior, que é a minha mente, né, estiver defeituosa, digamos assim, né,
E não importa a quantidade de punhas externos favoráveis, ainda assim eu não consigo desfrutar da felicidade interior. Então, tem uma satisfação, tem uma conformidade exterior, que ainda assim não produz uma felicidade interior, porque o meu instrumento de experiência está defeituoso, digamos assim. Portanto, existem pessoas que, embora obtendo circunstâncias muito favoráveis, elas não conseguem ser felizes porque isso aqui é uma coisa mais fundamental. A mente, né, a nossa mente é o nosso instrumento primário através do qual a gente experimenta tanto a felicidade quanto a infelicidade. A gente, de modo, atribui a felicidade quando a gente obtém o que a gente quer e a infelicidade quando a gente não obtém o que a gente quer. Mas existe uma condição ainda mais grave e crônica, que é, independentemente de obter resultados favoráveis aos meus quereres e não quereres, ou não, eu não consigo ter a felicidade porque o meu próprio instrumento de experiência está danificado, tá? O que é um instrumento de experiência danificado? É um instrumento que não importa quais sejam as bênçãos do Senhor, ainda assim, é aquela mente jamais ficará feliz e alegre, satisfeita e grata, tá? Porque desenvolveu determinados padrões de insatisfação, qualquer que seja a circunstância. Então, são, o conforto interior depende da mente. E no final das contas, o indivíduo maduro vai compreender que o conforto interior somente depende da qualidade da minha mente, né? E isso tudo isso em referência a Kama Purushartha, tá? Artha refere-se às pessoas, às situações e às coisas que contribuem para a minha segurança pessoal. A segurança também, ela tem duas conotações, aquela externa e aquela interna, né? Porque exteriormente a gente pode obter, né? Ah, não, agora, né? Eu tenho um patrimônio de 50 milhões, né? Eu falo assim, não, isso não me dá segurança, nem a minha família. Eu preciso de um patrimônio de 100 milhões, né? Aí eu devia ter um patrimônio de 100 milhões, de 500 milhões, de 1 bilhão. E ainda assim, muitas das vezes, a pessoa ainda não se sente segura. Por outro lado, tem uma pessoa que tem somente R$ 1.000 no banco e se sente segura. Então, uma segurança externa, ela não necessariamente se traduz como segurança interior, tá? Segurança interior, ela depende de muita maturidade, muita sabedoria. Como nós sabemos, não existe segurança absoluta no âmbito das coisas de Nietzsche, né? A segurança absoluta é somente interior na medida que você compreende aquilo que é a única realidade. Mas aqui nós estamos falando de karma kanda, ações colocadas no sistema com o objetivo de obter mais senso de segurança. Se eu tiver segurança, aí o que acontece? Agora eu vou parar de correr atrás, vou parar de ralar, né? Como se diz na gíria brasileira. Agora que eu estou com uma conta bancária boa, os negócios estão indo bem, eu vou começar a curtir o meu dinheiro, né? Outro dia me mandaram uma piadinha muito bacana. Uma pessoa perguntava, é um personagem do interior do Brasil, muito curioso, seu José, São João, aí fala assim, São João, o que que foi a coisa pior que já te deram como conselho? E ele com aquela sotaque eu passei, mandei para você, de roceiro, virou e falou assim: me disseram que nessa vida a gente não leva nada com a gente e que é melhor gastar todo o dinheiro porque a gente não leva nada. E eu acreditei, eu gastei tudo, não morri, agora eu não tenho nada, né? Então, a gente sabe que a segurança, né? As coisas desse mundo não oferecem nenhuma segurança real, né? A única segurança vem daquilo. Mas quando a gente obtém essa segurança, aí a gente vai e diz assim: agora que eu tenho tanto dinheiro, eu vou gastar um pouquinho mais de dinheiro. Vou viajar com a família, vou aqui, vou ali, né? Aí eu vou em busca ao calma, né? Os prazeres que o meu ganho
de segurança, o meu ganho de patrimônio me permite agora, né? A maioria das pessoas pensam amanhã, depois, né? Depois da aposentadoria, depois que eu tiver tantos milhões, né? E as pessoas não encontram um equilíbrio justo e vão passando a vida, né? Acumulando, 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 através de um corre-corre muito estressante, que vai danificando ainda mais o instrumento primário, que é a mente, e depois, no final, na aposentadoria, depois de 50, 60 anos, tá, vai lidar com doenças físicas, né? Uma mente já estressada, desgastada, tem dinheiro, tem segurança, mas ainda assim, nem mesmo viagem com a família vai produzir nenhuma satisfação, tá? Então, esse karma, essa satisfação, essa alegria, ela não necessariamente é um subproduto do ganho de todo o arta, todo o patrimônio, o dinheiro que eu obtive, tá? Não apenas cogito arta kama, mas também me inquieto com a vida póstuma, o próximo nascimento. Isso aí é mais no âmbito da cultura védica, né? Ok. Então eu quero recurso, eu quero punha celestial, eu quero uma conta cheia de punha, porque eu acredito que eu vou para uma loca celestial e eu vou ter muitas moedas de trocas para curtir, né? Curtir o meu karma celestial no melhor dos modos, né? Quando a gente deixa o corpo, a gente não leva nada, que nem aquele seu João falou, né? Por isso que ele gastou o dinheiro todo e não morreu. Se você gastar o dinheiro todo, você tem que realmente fazer as contas e morrer, né? Para não ficar vivo sem nada, né? A riqueza terrena não nos acompanha após a morte. O que que me acompanha, então? Os punha-papas, que boa notícia, né? O que que a gente leva com a gente, Mauro? Punha-papa, né? E aí, o que que a gente vai fazer com esses punha-papas? Porque o punha-papa não é eterno, eles se esgotam, né? Então, quando você fala assim, putz, ainda bem, Marinéia, por quê? Porque eu tenho uma conta cheia de papas, ainda bem que eu vou para uma dessas locas para esgotar os meus papas e um dia se esgota. Eu vou pagar a minha conta kármica, ainda bem que se esgota, né? Mas aí vira a Poliana e diz assim: Mas professor, eu tenho tanto punha, eu não queria jamais esgotar os meus punhas. Eu vou para uma loca celestial e eu quero permanecer lá para sempre, né? Mas os punhas também se esgotam, né? Então, o punha-papa que eu vou acumulando na minha vida, eles me acompanham e vão determinar, como nós vimos no Gita, a direção dessa jornada pós, pós-morte, assim por dizer, né? Então, esse Punya-Papa, o terceiro Purushartha é o Dharma. Dharma significa uma riqueza extremamente invisível que se refere ao estado mental do indivíduo, que não depende das riquezas e dos prazeres externos que ele obtém através dessas riquezas. Tanta gente que é bilionária que não consegue nem sorrir, de tão miserável que eles são, de tão, né? É, porque o pessoal olha muito os danos do corpo físico, na maioria, né? Igual você disse aí. A mente danificada. As pessoas não imaginam que essa busca por ganhos materiais danifica a mente, né? Ninguém, acho que esse 99,9 Não, nem sonha que danifica, né? não, nem sabe. Deixa eu ver só para concluir esse parágrafo. Então a gente leva os nossos punha-papas, e aí a gente entra no campo a terceira busca humana, né? Purushartha, que é o Dharma, é uma riqueza invisível, porque o Kama Yoga no estágio mais avançado, Márcia, ele não está mais interessado primordialmente nos paus, nos resultados de ações para produzir mais objetos que dê segurança e mais objetos que dê prazeres. Não significa que ele vai negligenciar as ações que vão sustentar a segurança e os prazeres da vida,
mas ele faz aquelas ações sempre sabendo que o seu objetivo, o seu Purushartha real é o quê? A riqueza interior, a riqueza invisível, que é o quê? Uma mente bem resolvida através da observação do Dharma. A gente fala uma mente bem resolvida através do Atmayana, mas ela antes precisa ser bem resolvida através da observação das leis de Deus, como um bom Karma Yogi, né? Então você pode fazer todas as suas buscas por segurança e por prazeres, né? E porque o Karma Yoga, a vantagem do Karma Yoga é que você, ainda assim, seguindo uma vida, né, sem negligenciar ou buscando objetos de segurança e prazer, você tem uma perspectiva de compreensão maior, tem esse yana a respeito de Mitya, de Ishvara Jivajat, que permite a você fazer o que você está fazendo, mas Shwara sabe qual é a intenção. A minha intenção aqui é o quê? Dharma, a riqueza interior. Eu quero mais purificação, eu quero mais refinamento, entendeu? Eu quero mais clareza, eu quero uma mente mais ainda resolvida, mais pacificada, porque o meu objetivo final não é somente Artha, Kama, Dharma. O meu objetivo final é a riqueza interior, que é referida como Dharma. Este é um pala mais rico que existe no âmbito do, do Karma Yoga, tá? O que me segue, então, é tudo isso, a riqueza, a impotência, a única que podemos levar até da morte, essa riqueza interior. Assim, os karmas podem produzir artha, kama e dharma. Okidoki. Uhum. Nós vamos fazer uma pausa de... Ó, a pausa aqui é muito simples, são 10h05, nós recomeçamos às 10h30, tá? Ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om